dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos de volta com mais um episódio especial, né? A gente já fez especial de enchente, dessa vez vamos com o especial de política, para depois voltar à nossa programação normal. E olha aí, né? Cumprindo um prazo, raramente a gente cumpre nossas promessas, mas dessa vez a gente cumpriu, né? Estamos voltando. Que dia é hoje, Matheus? Hoje é o exato dia, sexta-feira, dia 28/6 de junho, né? Estamos gravando aqui o blocão de política aqui. Já fica o meu boa noite, que foi colocado aqui na pauta no assunto, mas o nosso host hoje, o Guilherme, aqui vai continuar e vai falar o que a gente vai falar, né? Isso aí, gente. Como a gente tinha feito, a gente ficou um bom tempo fora, sem ter programa, primeiramente por causa da enchente. A gente fez semana retrasada um especial sobre as cheias, e antes de a gente voltar à nossa programação normal, com nossos colunistas, com nossas pautas corriqueiras, a coluna da Paulo Gustavo, a coluna do Mosquito, a coluna do Marçal, a gente quer fazer um especial de saber o que aconteceu referente a gente tem uma eleição esse ano, né? Um fato muito importante. Fazer um balanço de como está a política nesses quase 2 meses que a gente não fala de política, né? E é importante também a gente deixar claro que esse hiato foi por causa que os gravadores eles não funcionam na enchente. É importante pontuar isso, mas acho que vamos pro assunto, né? Que é um assunto super importante aqui do nosso podcast. Isso aí, vamos aí. Começando essa questão das eleições, assim, a gente tem hoje pelo menos 4 candidaturas consolidadas, pré-candidaturas, né, consolidadas ao Executivo. Estela Farias, pelo Partido dos Trabalhadores, Neuza Abruzzi, pelo MDB, Cristiano Schumacher pelo PDT e Douglas Martello pelo PL. Além disso, ainda existem outras 2 pré-candidaturas que são pré-candidaturas a prefeito, mas que a gente acredita que vai acabar se tornando vice ou tendo um outro movimento, que é o Márcio Barcelos pelo Republicanos e o Edson Borba pelo União Brasil. Começando pela Estela, pelo Partido dos Trabalhadores, talvez seja a pré-candidatura mais consolidada no momento, mas que não teve muitos fatos novos nesse período de enchente. Obviamente que o Partido dos Trabalhadores, por ter a presidência da República, teve em pauta, teve em foco ali pela vinda de recursos, pela cobrança de recursos, por articulações da deputada. Hoje a Estela é deputada estadual, mas ainda não tem nenhuma novidade muito concreta. Assim, segue uma negociação com o Juliano Marinho, do PSB, que a princípio deve ser o vice-prefeito. O que tem talvez de uma novidade é uma aproximação com republicanos. Nas redes sociais circularam fotos do pré-candidato Márcio Barcelos junto. Existem burburinhos, conversas de bastidores que mostram uma aproximação do republicanos com a Estela. E é uma análise difícil de fazer, né? O Republicanos hoje é um partido que em Alvorada tem 3 vereadores, o Júlio Bala, que já foi muito próximo da Estela, o Beto Goleiro, que já foi vereador pelo PT, e o Rodrigo Mendes, que conta com o apoio da Igreja Evangélica. Eu acho que talvez seja o mais difícil da gente ver a Igreja Evangélica hoje estando apoiando o Partido dos Trabalhadores, né, Matheus? Eu acho que esse é o indivíduo menos palatável, assim, para uma futura chapa com o Partido dos Trabalhadores, né? Mas também é de se pensar que pode ser uma jogada estratégica, né? Para o Partido dos Trabalhadores chegar com esse voto dos evangélicos, né? Que a gente sabe que é um voto que tem força e que tira voto de outras candidaturas, né? Possíveis candidaturas, né? Talvez seja como é que se diz, uma última ferramenta para consolidar a chapa mais forte, né? Se a gente puder falar assim também, né? Mas, como tu bem disse ali também, né? O que tem menos fato novo é porque tá mais consolidada, né? Já é um monolito já quase essa candidatura. Só fica essa dúvida, né? Quem será o vice, né? Porque, agora a minha opinião, né? Não sei se o PT, o Partido dos Trabalhadores, conseguiria emplacar uma chapa pura nesse pleito, tendo em vista quem tá concorrendo ali, né? Que são nomes que são fortes dentro da administração pública ali, como o da Neuza Abruzzi, o nome do próprio Schumacher ali, né? E o do Martello, né? São nomes fortes, assim, talvez uma chapa pura do PT não tenha perna para poder conseguir essa eleição. Eu não vejo também esse movimento do PT indo com chapa pura. O que existe hoje existem 3 possibilidades que se fala muito, né? Uma delas seria o Márcio Barcelos, via Republicanos, ser o pré-candidato a ser o vice-prefeito. Daqui a pouco o Republicanos indicar outra pessoa.
com essa ideia de agregar esse pragmatismo do precisamos vencer, né? Depois a gente vê como governa. Também existe a situação do Juliano Marinho, que é do PSB, que acho que é o vice mais consolidado hoje. E existe essa proximidade, já existiu esse movimento, já foi mais forte, tá? Do Borba ser o vice da Estela, já foi vice da Estela na reeleição dela lá em 2000. Existiu já, eu acho que já está mais afastado esse movimento, mas já teve mais próximo. Mas como a gente sabe, né? A gente está gravando esse programa até porque agora, entre julho, de 15 de julho a 5 de agosto, são o período de convenções, é o período para decidir de fato as chapas, como é que vai ser. Então a gente tem esse movimento. A Estela vai ter um desses 3 vices. Se ouviu outros movimentos, como o Dr. Ricardo Miller concorrer como vice-prefeito, que daí seria uma chapa pura. Não sei se ele chegou a se filiar de novo ao Partido dos Trabalhadores. Existe um movimento de ter um empresário, uma pessoa de fora da política, mas que, até onde eu sei, também não vingou essa informação. Acho que hoje são esses 3 postulantes a vice-prefeito da Estela, que é o que tudo indica, segundo até a força que ela teve na última eleição. Hoje é a pré-candidata mais forte, talvez até favorita a vencer o pleito. Mas precisamos deixar muito claro que ela também era favorita no último e ela perdeu por 290 votos. A eleição de Alvorada, ela tem essas peculiaridades, né? A Estela não enfrentou alguém tão forte quanto o Apolo, né? Não vai enfrentar alguém tão forte quanto o Apolo nessa. Isso pode mudar. Mas, e também tem toda a questão do movimento. Hoje em dia, na outra eleição, o Bolsonaro era presidente, o PT estava muito mais estigmatizado, hoje em dia o PT é governo, é um outro cenário que acontece. Mas acho que a Estela é esse, assim, o fato, assim, no momento, sabe? É essa consolidação de saber quem vai ser o vice dela nesse momento. E pensando em... Quando a gente fala de Partido dos Trabalhadores, fala de Estela, não tem como a gente não lembrar do Schumacher, né? Que foi muito tempo... Fez parte muito tempo do Partido dos Trabalhadores. Muita gente até pensava que ele seria o sucessor natural da Estela, né? Mas a história se desdobrou a nossos olhos aí diferentemente, né? Hoje em dia ele é um adversário político, né? Pelo menos no campo do executivo agora, né? Mas sim, poderia ser o Schumacher o vice da Estela, né? Em um mundo, só que não existe si na história, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E a chapa que pra mim é a chapa mais complexa, porque na minha opinião nem o cabeça de chapa tem uma base sólida pra gente poder dizer que sim, o Schumacher vai ser postulante a prefeito, né? Tanto que já foi falado várias vezes aqui do nosso receio dele, receio de ser o eterno vereador, né? Assim como várias outras figuras da Alvorada são eternos vereadores, né? E tá tudo bem. Só que um cara que veio e fez votações super expressivas como vereador, hoje em dia a gente espera, né? Tem uma expectativa de ver como que ele sairia numa eleição do executivo, e a gente espera que sim, continue sedimentado isso aqui, né? Até onde a gente vê, assim, o movimento é que ele vai de fato concorrer, tá? Obviamente que ele precisa de uma construção, acho que ele não vai concorrer numa chapa pura do PDT ou com um vice muito fraco, ele quer construir uma chapa que tenha chances. O risco de perder existe, mas ele quer ter chances de vencer. Nas últimas semanas, o que teve envolvendo o nome do Schumacher, primeiro foi a questão de um processo do MP por campanha antecipada, de um evento chamado Schumacher Day, que ele fez em 2 vezes na cidade, onde ele prestou contas de mandato e tudo mais. Haviam mais de 40 pessoas certamente mais de 40 pessoas envolvidas nessas ações em bairros, uma ação muito coordenada, em diversos pontos da cidade eles estavam no mesmo momento. O que eles estavam fazendo? Fazendo prestação de contas, distribuindo panfletos que ele alega ser prestação de contas dele como vereador. A acusação é de que isso poderia ser considerado campanha antecipada, pela quantidade de pessoas, por estar distribuindo informativo, por uniformizados e tudo mais, para essa campanha antecipada. Ele foi multado em 5 mil. Ele está recorrendo da decisão e a gente não tem informação se a decisão, se ele ganhou essa... Se no ele recorrer, ele ganhou esse direito. O que a gente sabe é que isso foi na semana passada, na sexta-feira passada, saiu essa decisão do MP de que ele condenado por campanha antecipada. Outro movimento que acontece muito forte envolvendo o nome dele, e que tem relação com a chapa do Martelo, e isso é importante a gente destacar e depois a gente conecta com o Martelo, é o seu vice. Na última semana, o PSDB, ontem para ser mais exato, o PSDB teve a sua nova executiva tomando posse. E a vereadora Nadir Machado é a nova presidente do PSDB em Alvorada. Não é mais o vice-prefeito Walter Slifer. O vice-prefeito Walter, enquanto presidente do PSDB, estava alinhado com a administração municipal. Inclusive esteve em eventos da pré-campanha da Neuza, em seminários e tudo mais.
A Nadir, que é hoje a presidente, não tem essa proximidade tão forte, e boatos surgem de que ela poderia ser a vice do Schumacher. A Nadir foi vereadora por mais de um mandato, ela é vereadora hoje, ela concorreu a prefeito, fez em torno de 15 mil votos na eleição de 2016. Na última eleição ela fez uma votação bem abaixo, mesmo tendo sido secretária de educação do Apolo, ela fez uma votação abaixo, tanto é que ela só entra porque o Neto não pode assumir. Ela é vereadora só porque o Neto não pode assumir, o Neto fez mais votos que ela. E a gente tem essa análise, assim, a Nadir pode ser a vice, só que ao mesmo tempo existe um movimento que surgiu na eleição de 2020 das federações. 2022, desculpa, das federações, onde os partidos que se federam têm que estar juntos. O PSDB está federado com o Cidadania, que hoje o Cidadania é o que manda na federação, e hoje o Cidadania indicou o Valmor para ser vice do Martelo. Ouvi, não sei até onde legalmente, juridicamente é possível, de que existe a possibilidade de no Executivo o PSDB e o Cidadania romperem, segue no Legislativo sendo 18 candidatos para os dois, daí proporcional a quantos vão ser do PSDB e quantos vão ser do Cidadania, mas no Executivo eles concorrerem separados, a Nadir ser vice do Schumacher e o Valmor ser vice do Martelo. Eu não sei se legalmente isso é possível, esse rompimento de federação a nível municipal, porque a federação é a nível nacional, mas é uma possibilidade. O que acontece hoje pro Schumacher é isso, a possibilidade da Nadir ser a vice-prefeita dele. Se seguir a mesma lógica da máquina pública, não poderia, né? Mas a gente sabe também que, né, brechas existem e o Brasil é um país de municipalidades, né? Então pode muito bem isso acabar acontecendo. Que seria talvez alguma coisa bem positiva para a chapa do Schumacher, né? Você teria uma vice que é uma vereadora de muitos mandatos, um trabalho consolidado na cidade. E é um nome que também é famoso, né? É um nome famoso entre o povo, né? Eu não duvido que o Schumacher Day, né? Que eu acho um nome perfeito, né? Schumacher Day, né? Município de Alvorada, né? Que é a população que fala inglês. Não, a população bilíngue, claro, né? Com certeza. Mas esse esforço também ele traz duas coisas, né? Que o Schumacher tá tão afim que tá fazendo campanha antes, mas também ele tá querendo emplacar o nome Schumacher como uma das famílias poderosas aqui na figura do William, seu irmão, né? Que a gente sabe que também tá se encaminhando a ser pré-candidato a vereador, ser um futuro candidato a ser vereador, né? E daí assim consolidar o clã Schumacher na política alvoradense, né? O movimento que acontece é esse no momento. A gente sabe que o Schumacher articula muito bem e o PDT está fazendo, e assim, uma coisa que a gente tem que valorizar, hoje o Schumacher não tem cargos no executivo, ele tem só o mandato dele na Câmara, e ele consegue mobilizar muita gente em torno do nome dele. Eu acho que esse é o grande trunfo dele, porque assim, a gente tem o Schumacher é uma figura que ele tá num panteão, por mais que ele não tenha cargo de executivo, e daí não tô falando na proporção, tô falando proporcional, obviamente, as pessoas não votam no partido, as pessoas votam no Schumacher. Ele tem um coletivo muito forte, muito organizado. Se vai ser o suficiente para ganhar uma eleição de executivo num cenário com tantas candidaturas e com uma estela fortalecida, a gente não sabe, e o futuro dele a gente também não tem como prever caso não vença, mas o Schumacher é uma figura que ele está se consolidando, e eu acho que talvez dessa vez ele caia na nossa boca e de fato vai concorrer a prefeito. Tudo se desenha para isso, pelo menos, e agora a minha dúvida é, se esse movimento da federação não acontecer, quem será o vice dele? Porque a Nadir já não pode ser, e a Nadir já não pode trocar de partido mais, porque a janela partidária já fechou. Não tem, o Borba ou o Márcio, nesse evento do PSDB que a gente cita, que o Schumacher foi, que não foi dito nesse evento essa proximidade da Nadir com o Schumacher, mas ele esteve presente, eu tinha ouvido falar isso antes, o Republicanos também está nesse evento, daqui a pouco o Márcio pode ser o vice do Schumacher, que também é uma chapa forte. O Schumacher, ele está construindo uma chapa, que talvez seja mais forte que a de Neuza Abruzzi, e sei lá, proporcional ao do Martelo, porque o Martelo a gente já tem pelo menos mais uma febre de urna de executivo pra saber quantos votos faz, né? Então o Schumacher cresce, se vai ser o suficiente para vencer ou não, a gente não tem como saber, mas a costura política que ele tá construindo, ele já tem o PRTB hoje, que tá com ele, o PDT tá fechado nele, tem que ver aí os outros partidos como é que vai ser essa construção, né, Matheus? Mas o mais interessante agora, já entrando no assunto da chapa Neuza Abruzzi, a gente não conseguir enxergar ela como uma chapa tão relevante quanto deveria ser, né?
que, querendo ou não, a Neuza Abruzzi é a face da administração pública hoje, né, em vigor, né? Só que, pelo menos na nossa análise aqui, parece que ela tá ficando entre terceira chapa. Ou quarta chapa, quarta força, enquanto, sei lá, o Schumacher talvez deveria ocupar esse posto, porque nunca tentou, mas é que também a Neuza também nunca tentou nenhuma eleição. Esse aí eu acho que é o ponto principal, que eu não sei também, não participo, não conheço as internas do MDB, né, para poder afirmar, mas talvez tenha sido o grande erro de leitura, né, e isso sem colocar nenhum demérito no nome da Neuza, né, porque a gente sabe que ela é uma trabalhadora, né, que cumpre com tudo que propõe e tal, né, dentro do seu trabalho, só que um nome pouco experimentado numa eleição tão complexa, assim, eu não sei se seria o melhor rumo para essa campanha, né? Pois é, a Neuza Abruzzi é um fato assim, muito difícil da gente entender, porque ela é uma pré-candidata a prefeita, ela tem a máquina, o Apolo, que é avaliado positivamente por uma parcela significativa da população, só que ela não conseguiu emplacar, daqui a pouco por essa questão de falta de carisma que a gente já citou, por uma questão de ser uma mulher difícil de lidar, talvez, não tem como a gente saber de fato como acontece, né? Hoje o que ela tem, mas ela tem é importante a gente deixar claro que ela tem o Podemos e o PSD, o Novo, e estamos falando agora mais um partido com eles ali, o PRD já fechado com eles. Obviamente tudo pode mudar até o dia 5 de agosto, que é o último dia das convenções, mas é uma candidatura que ela, por exemplo, ela não tem o carisma, ela não é vista como favorita, pega uma enchente, que eu acho que a gente sabe quanto a população tem memória curta, né? Ela fez um bom trabalho na pandemia, mas isso já faz muito tempo, a enchente agora, e a prefeitura não está sendo bem avaliada pelo trabalho de atendimento, né, pós-enchente, assim. Então a gente tem essa análise, assim, de como vai ser a Neuza Abruzzi. Ela não tem vice ainda, pelo menos não publicamente. Houve um movimento da Juniara Brandão, que era pré-candidata a vereadora pelo Podemos, se colocar como pré-candidata a vice-prefeita. Não sei se existe esse... Como é que, se o Podemos vai aprovar isso, como é que vai ser ali na frente, né? Não é só... O Podemos pode até aprovar, mas como é que vai fechar com o MDB? Ela se colocou meio freestyle naquela... ela informou que ela é pré-candidata a vice-prefeita, mas não existe um posicionamento, uma aproximação da Neuza Abruzzi para isso, pelo menos não publicamente. PSD, PRD e Novo não indicaram nomes até onde a gente sabe, pelo menos não publicamente. A vice-prefeitura do MDB é uma incógnita muito grande, assim, e não era para ser, né, porque se fosse, como a administração é boa, avaliada de forma positiva, pelo menos por uma parcela significativa da população, era para todo mundo estar querendo essa vice-prefeitura, e não essa briga tão grande para ou querer a Neuza de vice, ou não querer a Neuza, ou querer que o MDB apoie outra candidatura. Não existe essa consolidação no nome da Neuza, né? Eu acho que pelo tamanho e o peso político do MDB, talvez o partido não aceitaria ser vice de ninguém, né? Porém, eu não sei, eu não consigo ver essa chapa indo pra frente. É até difícil a gente apontar nomes, né, de uma chapa que se consolide, né, que seja competitiva, né. Todos os outros, né, a gente ainda não falou do Martelo, do Douglas, né, mas todos os outros a gente consegue enxergar algum caminho que está indo essa campanha, né? E a da Neuza é isso, a gente não consegue colocar e dizer assim, não, talvez seja tal ou talvez seja X ou Y. Não, a gente não consegue. Por enquanto é só o nome da Neuza. E eu acho que esse é o problema, pessoalizou muito no nome dela. E ela não tem um tamanho que nem a Apolo, Esther e Schumacher tem, né? Exato, porque o pessoal votou no Apolo. Votou no Apolo, que tava de vice ali, não desmerecendo o Walter e tal, mas o pessoal votou no Apolo. Assim como o pessoal vai votar na Estela. E muita gente vota no Schumacher. Mas a Neuza, ninguém nunca votou na Neuza, né? A esperança seja que vão apertar o 15, né, na urna, mas isso aí vai garantir uma eleição? Eu acho que não. Não, a Neuza, a candidatura dela é a mais complexa, hoje é a mais curiosa, né, de entender. Tu falou do Martelo, eu acho que o Martelo também está consolidado, ele e o Valmor. Não tem um fato novo em volta da candidatura dele. Segue com o apoio do PP e do Democracia Cristã, desculpa. Ele tem esses outros dois partidos que já declararam apoio formalmente. Ele não tem mais o apoio dos republicanos, que ele tinha na última, e daí a gente tem que avaliar até onde a igreja evangélica vai seguir o Rodrigo Mendes ou vai votar no Martelo pelo bolsonarismo que existe, né, muito forte na igreja evangélica.
Mas o Douglas não tem um fato novo envolvendo a campanha dele, assim. Só o que muita gente vê, assim, é que a campanha ainda não deslanchou. Óbvio, ele vem de 2 votações em uma crescente, né? 9 mil e 18 mil votos. Eu ainda acho que ele tem espaço para crescer. Mas assim como a gente fala que a Estela pode crescer pelo momento que o país vive, a tendência é que o Douglas caia. Hoje o Bolsonaro não é mais poder, talvez nem concorra. Hoje o PT é governo, então é diferente. O que eu acho que pode pesar a favor do Douglas de abarcar o Bolsonaro, porque o bolsonarismo hoje em Alvorada vai se dividir entre ele e a Neuza, eu acredito. Mas se o Bolsonaro vier em Alvorada, eu acho que a gente já falou sobre isso em algum podcast, ou se não falamos nos bastidores, a chance do Douglas crescer e se consolidar como a ala bolsonarista é se o Bolsonaro vier em Alvorada. O que é muito difícil, ainda mais que a função do aeroporto, né? A gente não tem como desembarcar no Salgado Filho e tudo mais. Mas eu acho que a chance do Douglas crescer a ponto de se tornar favorito ou vencer esse pleito é esse. Eu até acredito que a corrida da campanha do Douglas é outra. Não necessariamente para ganhar a prefeitura, mas para poder mostrar a musculatura dele, né? Como tu falou, o Douglas aí numa crescente de 9 mil e depois de 18 mil, acho que essa próxima eleição vai ser um termômetro para ver o quanto ele consegue fazer. E isso sem o apoio do governo federal, né? No caso, que o Bolsonaro tá fora. E ele tinha o apoio do Onyx também, que também não é mais nada, né? O Onyx era... Exatamente, é pra gente poder saber o quanto que o Douglas tem força dentro da Alvorada. Porque assim, se ele repetir os 18 mil votos, esse é o teto dele. São 2 eleições seguidas, são os mesmos 18 mil. Mas daqui a pouco ele vai lá e faz 20 e poucos mil. A gente não sabe também. E daí ele se consolida como uma força real. Porque querendo ou não, o bolsonarismo ganhou no Brasil, mas aqui na Alvorada ele era a terceira força, né? E sempre foi. A figura do MDB e do PT sempre esteve à frente disso, né? Talvez seja a eleição de se colocar como segunda potência, ou também calando a minha boca, né, ganhar uma eleição. Mas eu vejo que eu acredito que seria muito difícil uma chapa Valmor e Douglas ali, Douglas e Valmor, alcançar a vitória nesse próximo pleito, dado também aos outros nomes, né? O peso dos outros nomes que estão concorrendo. Mas pra mim é isso, a corrida eleitoral do Douglas é outra. É pra saber qual é real o tamanho do bolsonarismo na Alvorada. O Valmor, ele até fez, se não me falei mal, em torno de 4 mil votos no último pleito. Foi uma votação expressiva, ele veio de chapa pura com o Tyson. Mas por outro lado, como eu disse, o Douglas perde o apoio da igreja evangélica, pelo menos partidariamente falando, né, que é o Republicanos. Difícil, assim, eu acho que ele tem espaço pra crescer, eu acho que ele até sobe a votação dele, independente da vinda do Bolsonaro ou não, mas eu acho que a vinda do Bolsonaro poderia fazer com que ele se tornasse um postulante de fato, sabe? Mas é muito difícil ser a candidatura dele, porque de fato ele não é que ele está isolado, mas é um movimento político dele que perde as principais lideranças, perde o Onyx, perde o Bolsonaro, perde o apoio da igreja. O PP, não sei até onde se organizou, porque hoje o PP tem o Cristiano Oliveira, mas não sei se o PP se organizou partidariamente, porque perdeu muitos vereadores, né? Branquinho, Mar do Metrô, diversos pré-candidatos a prefeitos foram para outros partidos, pré-candidatos a vereador, desculpa. Então é difícil saber como o Douglas vai ser. Ele também está muito personalizado nele. Só que ele defende uma ala bolsonarista que talvez possa agradar uma parcela significativa da população. Se vai ser o suficiente ou não. Eu ainda acho que muito eleitor da Neuza vota nele. E muito eleitor dele vota na Neuza. Se o Bolsonaro viesse aqui e o Bolsonaro andaria com ele, não com a Neuza, talvez a Neuza até enfraqueceria e ele cresceria. Mas esse movimento, como eu não vejo acontecendo, e o Bolsonaro mandar um vídeo ou uma foto não é a mesma coisa que vir aqui, então eu acho que é difícil assim prever uma vitória dele, sabe? Óbvio, pode daqui a pouco surpreender, mas é muito complicado esse movimento. Eu acho que em algum momento vai acontecer o voto útil, e o voto útil vai ficar entre Schumacher e Stella, sabe? Pra quem não quer o PT ou quer o PT. Só que daí a minha dúvida é até onde vai emplacar o voto útil do Schumacher, que sempre foi alinhado com o PT há muitos anos, né? Até porque eu acho que a chapa mais poderosa seria talvez uma possível Douglas e Neuza, né? Sim. Só que são dois, né? A Neuza muito pelo partido, o MDB não vai aceitar ser vice de ninguém, e o Douglas não vai aceitar ser vice de ninguém também, dadas as últimas eleições, né? Então é meio que impossível acontecer uma chapa dessa, mas seria uma chapa super forte dentro da ala mais conservadora do eleitorado. Sim, provavelmente seria. Daí sim poderia mudar o cenário de favoritismo, inclusive. E para nós encerrar, assim,
encerrar só para dizer mesmo que a gente citou, não teve nenhum fato novo envolvendo o Edson Borba segue divulgando nas suas redes sociais, suas ações, reuniões da comunidade e tudo mais. O Márcio, via Republicanos, segue, voltou a aparecer bastante, no período de enchente ele não apareceu, ele não estava aqui em Alvorada numa época, ele estava viajando, hoje ele está de volta aí, ele está indo em bastante reuniões dos Republicanos, está andando pela cidade. Mas são dois nomes que daí a gente vai entrar numa questão de que são dois nomes que há muitos anos não vão para as urnas, a gente não tem como saber como é que está a sua aceitação. E eu acho, de uma avaliação minha, que são pré-candidatos a vice-prefeito de alguém, querem estar numa composição de chapa. Eu não vejo eles pleiteando ser candidato, a não ser que, sei lá, mude o cenário absolutamente, eles venham juntos, inclusive, mas eu não vejo a gente tendo 6 candidaturas a prefeito ou eles vindo, sabe? Acho que são candidaturas que estão ali tentando articular, mostrar seu poder para barganhar uma vice-prefeitura ou depois compor governo, obviamente. Eu acho que de panorama político a gente conseguiu dar uma abrangida bem legal, pelo menos no executivo, né? Claro, o legislativo aí é doideira, né? Aí... É que é muita gente. A gente até quer fazer isso do legislativo, mas depois que tivesse convenções. Porque o legislativo é muita teorização para muito vereador, né? Tem muita gente se colocando como possível vereador que a gente sabe que não vai se concretizar, né? Sim. E tem muita gente que já tá em campanha, né? Mas a gente também não vai entrar nesse mérito aí, porque tem gente que não para de campanha nunca, né? Durante sua vida toda, né? Mas, por enquanto, não tem como a gente conversar sobre isso, porque é muita conjuntura e ia ter um programa de 30 horas aqui. Claro que o Gui sabe de ponta cabeça todo mundo que vai entrar, todo né? mundo é muita gente, né? Mas vários ele sabe, né? Mas por causa que, cara, é um cara que vive essa cidade aqui, né? Mas eu acho que, assim, a eleição mais importante é a do executivo. A gente vai ter um nome novo, né? Até porque o prefeito Apolo não pode mais. Só que esse nome novo ainda é uma incógnita para nós, né? Nenhuma chapa se descola das outras a ponto da gente poder afirmar, assim, essa aqui vai ser a vencedora. Não tem esse disparo, que é o que, por exemplo, em 2016 teve. O Apolo disparou em pesquisa e tudo mais e ganhou com 15 mil votos a mais da Giovana. Se não me falha a memória, se somasse os votos da Giovana na Dina, não dava a votação do Apolo. Então, essa vez a gente não vai ter. Eu acho que vai ser mais parecido com a de 2020. 290 votos, 500 votos, sei lá quanto, para ter essa diferença de quem vai ganhar. E é isso, gente. Terminamos esse balanço de política. Acho que foi legal, como o Matheus disse, a gente fazer esse panorama de tudo que está acontecendo, pelo menos na eleição do executivo, né? Pós-enchente e tudo mais, já que a gente estava. É uma das pautas que a gente mais gosta de falar, mas a gente estava muito tempo sem falar por diversos aspectos. E agora vamos tentar manter a periodicidade, né, Matheus? Eu acho que esse programa ele cumpre o trabalho de situar o nosso ouvinte, né? Aqui, há quantas anda o nosso município aqui em questão política, né? Tanto é que a gente nem usou muitos exemplos de coisas que aconteceram na enchente ali, a gente só pincelou e tal, até porque isso ainda está acontecendo, né? Principalmente o que a gente falou há 2 programas atrás, um programa atrás, que é a questão da limpeza ali, que ia demorar 3, 4 meses, né? Mas essas coisas a gente não tem como medir ainda qual que é o impacto, né? Acho que o maior impacto é o aeroporto, porque grandes figuras do cenário nacional não conseguirão, né, chegar aqui no nosso município. Mas acho que a gente conseguiu dar um bom panorama, né, pelo menos nas candidaturas principais, assim, né? Claro, a gente sempre pode se surpreender, né? Nosso município aqui é uma caixinha de surpresa, né? Mas agora a gente vai fazer de 15 em 15 dias, pelo menos, né? Eu estou garantindo aqui. Olha que é muito forte essa garantia. Vamos lá. Né? Se não acontecer, é que a gente tá passando por uma catástrofe demais, né, gente? Se acontecer outra coisa dessa, daí, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que sim, a gente consegue manter assim uma periodicidade. Isso aí, gente. Então a gente se vê daqui 15 dias com mais um episódio da Ponte pra Cá e daí com a nossa programação normal, nossos colunistas, diversas pautas e tudo mais. Até mais, gente. Abraço.